Cara, eu já falei isso pra vocês aqui no outro vídeo, mas imagina só, você compactar 800 páginas de história de uma novel numa única temporada de anime de, sei lá, 12 episódios. É difícil, cara. Lógico que isso acaba resultando em vários detalhes, vários eventos ignorados ou coisas que foram completamente obtidas, cortadas da gente no anime. Portanto, esse vídeo aqui eu vou abordar algumas das coisas cortadas em Overlord de novo, de uma maneira mais sistemática até, só que aqui a gente vai falar da terceira temporada. Bom, Minos, por que você tá pulando a segunda temporada e tal? Porque a terceira temporada tem coisas mais importantes pra história do que a segunda. Afinal de contas, a gente já tá indo pra quinta, né? Já vai ter o filme também. Então, prepara aí, vem comigo que a gente vai entender tudo que foi cortado agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, olha só, o primeiro evento a pular um pouquinho as informações aí relevantes seria numa cena com o Maré, Albedo e o Bicórdio, né? Isso realmente aconteceu lá no 6º andar de Nazarick e durante uma pequena conversa que eles estavam tendo, eles também visitaram uma aldeia próxima que agora abrigava não-humanos. Essa galera que tava ali não apareceu pra gente no anime. E esses habitantes costumavam viver lá na floresta de Tobi, né, que era uma área ao redor ali de Nazarick, e em vez disso eles foram acomodados para heteromorfos bem-humorados que eram autossuficientes para serem permitidos para entrar em Nazarick e tornar parte da aldeia para poder cultivar alimentos, aumentar a sustentabilidade do local, reduzir um pouquinho os custos operacionais para não ficar gastando dinheiro à toa pro Ainz, né? No caso ele não gasta dinheiro, mas mana, tempo, essas coisas. Claro, não foi a única razão para eles irem para lá, mesmo que isso fosse uma espécie de experimento para poder criar ali um negócio, né? Botar todos membros de raças diferentes nas operações diárias em Nazarick. O Ainz se referia a esse projeto como Projeto Utopia, um plano duplo dele que também era um ato charada para o mundo exterior. Lógico que ele estava destinado a mostrar que Nazarick era capaz de coexistir pacificamente com várias outras raças. Bom, pelo menos era assim que o plano foi interpretado por Demiurgo e Albedo no início. Mas na verdade tudo que o Ainz realmente queria, né, tudo que ele disse era que ele queria coletar vários monstros possíveis para atacar lá dentro. Só que depois de um pouco de brainstorming ali, eles dois, dos seres mais inteligentes de Nazarick, né, finalmente perceberam que as palavras do Ainz queriam realmente dizer. E como sempre, eles ficaram maravilhados com essa genialidade do plano do Ainz, além também de cantar vários elogios pra ele, né, numa profundidade absurda. Outra sequência de eventos aqui que segue é lá quando rolou com o Maré, através de uma jornada em Nazarick, né, porque ele recebeu uma tarefa da Pucena. Basicamente, ele tinha que transmitir informações. O Ainz queria testar um sistema novo de mensagens, para qual ele simplesmente poderia informar vários andares e vários guardiões de eventos aleatórios e notícias menores, né, que não precisasse, pô, chamar os caras, passar por aquele incômodo de convocar todos os guardiões, esperar todo mundo chegar. Ele ia perder tempo, ia perder trabalho, ia atrapalhar o trabalho de todo mundo. Isso era um plano simples, que o Ainz pensava em ser bastante engenhoso. Para a comunicação que ajuda entre Nazarick ali, seria uma coisa muito boa. Claro, todos os NPCs levavam isso muito a sério. Comunicação, cara, tinha que ser perfeito. Só que na vez em que a mensagem do Ainz simplesmente perguntou ali o número de guardiões que ele iria falar, né, mais tarde naquela noite, uma simples resposta de sim ou não deveria voltar, que precisava ser repassada para todos os guardiões, né? Isso aí, beleza. Por causa disso, a Pucena disse pro Maré para não contar para sua irmã, simplesmente porque não era necessário. Então, devido a esse efeito de quebra aí do telefone sem fio, né, o Maré foi tranquilo. Foi lá com uma espécie de missão secreta para entregar o folheto informativo para os próximos guardiões da lista que ele tinha, sem informar qualquer um dos guardiões. Beleza, então basicamente isso se transformou o Maré em comandando tudo em torno de Nazarick, tentando entregar essa mensagem e permitindo que ele falasse sobre todas as outras áreas de andares da tumba. Ele foi conhecendo tudo. Já que o Coctus era o próximo da lista, ele foi direto lá para entregar a mensagem para ele. O Maré visitou o 5º andar, cara, onde nós somos informados de uma paisagem infernal como uma forte nevasca absurda, povoada por gelo, por neve e poderosíssimos monstros, tá? Quando ele entrou na região onde o Coctus vive, ele já se deparou, deu de cara com monstros de nível 82 de gelo, que são os conhecidos como Virgens de Gelo, que apareceu pra gente na 4ª temporada só. Que dizem pro Maré que o Coctus estava visitando a aldeia dos Lizardmen nesse meio tempo, então não daria pra ele entregar o negócio pra ele. Significa que, pro Maré chegar até o Coctus, ele teria que viajar pra fora de Nazarick. Só que, depois que o abrigo tinha sido comprometido e a questão que tinha acontecido contra a Shallter no passado, eles fizeram uma regra aí, que nenhum guardião poderia sair de Nazarick sem ser acompanhado por uma seleção de guardas de alto nível para defender ele do lado de fora. Normalmente o Maré perguntaria a Aura por esses guardas aí, só que tendo sido jurado que ele ia manter esse assunto em segredo da sua irmã, ele se teletransportou para o 10º andar e foi direto para a grande biblioteca Assurbanipal, porque lá ele ia solicitar a ajuda de alguns assistentes e os asseclas do Demiurgo. Nessa biblioteca
biblioteca eles podiam encontrar 5 tipos de livros de monstros usados para convocar vassalos mercenários. Então ele selecionou os livros ali que permitiam aos leitores lançar vários feitiços de mudança de classe específico, itens que concediam ao usuário acesso aos livros de dados visuais que uma classe específica de usuários, por exemplo os crafters, para alterar as skins de itens aí, poderiam ter, e romances cujos direitos autorais inspiravam ou mesmo livros guias feitos pelos jogadores do passado, os 41 seres supremos. Então a gente lembra aí que o Maré recebeu um panfleto informativo pela primeira vez lá. Ele estava segurando um desses livros e decidiu devolver eles para a biblioteca, beleza? Enquanto o Maré vagueava pelos corredores agora, ele acabou sendo interrompido por uma aparição chamada bibliotecário, um fantasma com o rosto todo podre, volto de um capuz ali. Era um membro das raças conhecidas como falsificadores brancos dentro da tumba de Nazarick, um variante fantasmagórico, né, que existia dos idosos lá. E essa aparição acompanhou o Maré até o bibliotecário-chefe, que era o Titus Enéas, tem um outro nome, mas ele também é meio grande e zoado, então não precisa falar, que na época estava produzindo pergaminhos para o Demiurgo, que o Demiurgo tem essa missão de produzir vários pergaminhos novos, e ele fica estudando e querendo produzir novos durante toda a história, basicamente. Bom, esse cara era um mago esqueleto com aulas especializadas em criar feitiços, em criar pergaminhos e itens de magia também. O Tito aceitou o pedido do Maré para emprestar a ele 5 servos da biblioteca, que era Cótias, Olímpias, Elias, Fúvius e Aurélio, cada um com o nome famoso dos imperadores romanos. Esses senhores todos eram mencionados sendo poderosos demais para um trabalho de limpeza e remoção da poeira da biblioteca, que não era realmente adequado às suas habilidades. Então ter a oportunidade de ser útil aos supremos, que seriam no caso aqui, a gente tem uma hierarquia em Nazarick, e os guardiões de andar são superiores a ele, principalmente quando se falava de uma ordem direta do Ainz, em retorno a isso tudo eles ficavam, querendo ir a todo custo. Mesmo que o bibliotecário tenha pedido a ajuda do Maré num experimento de criação de pergaminho, instruindo ele a lançar qualquer feitiço de 4º nível, o Titus reuniu o pergaminho e as moedas de ouro necessárias para a criação de um novo pergaminho. Então o Maré lançou o feitiço, mas infelizmente esses pergaminhos acabaram explodindo em chamas e queimaram. E aí nós tivemos um resultado meio que inesperado pelo bibliotecário. Ele comentou que ele deveria ser impossível criar um pergaminho de 4º nível com a qualidade de pergaminhos que estavam sendo usados atualmente pelo Ainz. Tendo agora então conquistado o nível mais alto, né, o Maré e seus guarda-costas se teletransportaram para a superfície e foram para a vila dos Lizardmen, o que nos mostra um pouco da visão sobre o que aconteceu com os Homens-Lagarto desde a subjugação deles. A primeira coisa que o Maré encontrou lá era uma pedra realista e uma estátua de metal dedicada ao Ainz, meu amigo, que foi construída como santuário para o novo Overlord. E ele estava cercado por várias oferendas de flores, alimentos, tudo de alta qualidade ali, que realmente agradou o Maré. A vila era muito mais avançada, estava muito mais desenvolvida do que jamais foi agora. Isso porque eles já tinham passado pela subjugação toda. As defesas agora tinham várias cercas ali, torres de vigia tripuladas, tudo sendo patrulhado, soldados de Nazarick estavam andando por lá. Cada Homem-Lagarto tinha uma medalha com o símbolo do Aiz Ogon, que estava em torno do pescoço, que marcava ele como vassalos protegidos, servos de Nazarick. Acontece que o Ainz entregou no seu acordo de ressuscitar a galera que estava lá, também por ordens de cálculo, em que ele foi colocado encarregado da construção de uma fazenda de peixe para aumentar a sustentabilidade da vila dos Lizardmen e também evitar a escassez de alimentos. Se não fosse pela assistência inicial de Nazarick, a vila dos Homens-Lagarto lá teria sofrido uma escassez extrema de alimentação. Os peixes teriam ido embora, já que cada tribo embarcou num único lago ali e um item mágico que produzia uma grande quantidade de alimentos a cada dia, chamado Caldeirão Dagdas, foi dado para eles. Quando o Maré perguntou sobre o paradeiro do Coctus, foi informado que o Coctus estava liderando uma nova expedição para subjugar os Homens-Sapos com alguns subordinados de treinamento dos Homens-Lagarto. Então, acabou que o Maré teria que esperar ele voltar, e a cena termina a partir daí. Beleza, avançando agora, a gente enfrenta mais uma cena da Enki, lá na vila de Carn Village, né? Porque, o que acontece? O próximo corte não realmente é uma cena inteira, mas só um pouco de um contexto aqui. Teve uma longa conversa entre Brita, Enki e Nefira, e também os Goblins sobre os problemas que estavam sendo as florestas, que estavam muito agitadas. Isso foi fortemente resumido lá no anime. Basicamente foi fornecida toda a história de fundo sobre os 3 grandes monstros da floresta: a Besta do Sul, o Gigante do Leste e a Serpente do Oeste. O Gigante era uma serpente, né? Embora ansioso para lutar com um contra o outro, eles não ousariam brigar entre si ou com a Besta. E aqui teria uma possibilidade que, se 2 fossem atacados, o terceiro poderia aparecer e atacar no último minuto e derrotar 2 nos seus momentos de fraqueza. Então ele tomaria toda a região ali. Só que, já que a Besta geralmente mantinha o seu próprio território, tinha muita pouca chance de que qualquer um dos outros 2 pudesse se aliar contra o terceiro. Não tinha chance para nenhuma das partes ali garantir uma aliança com a Besta, mas também não tinha necessidade de se unir para derrotar ela, provavelmente. Já que eles tinham se mantido reservado agora, Gigante e Serpente ia mesmo considerar se aliar em primeiro lugar, o arranjo mais estável começou a aparecer, porque ao mesmo tempo aconteceram 2 infelizes eventos. O primeiro foi o aparecimento do Monumento da Destruição, um novo lugar perigoso lá no
no meio da floresta que era governado por mortos-vivos que abatiam indiscriminadamente os intrusos. O cara tava nem aí, só matava todo mundo. O segundo evento foi o desaparecimento da besta, que apareceu e desapareceu em um dia, e nunca mais tinha retornado. E isso meio que alterou aí o equilíbrio do poder da floresta, tornando mais evidente para a aldeia que se fossem atacados por um grande grupo de criaturas poderosas, o muro poderia não suportar. E as forças de defesa da vila, de Carne Village, também estariam mal equipadas e, mano, a subdimensão para enfrentar esse cerco prolongado por uma grande força inimiga não ia rolar. E ainda assim, não iam ter força suficiente para enfrentar essas partes inimigas muito poderosas. Então já era, a Carne Village ia sumir. A aldeia então sugeriu pedir ajuda para o Ainz. Só que, dado que ele já tinha feito por eles não queriam depender dele para resolver cada pequeno problema que tivesse lá. A sugestão então era de contratar aventureiros. Só que isso também foi descartado devido ao alto custo, porque não é barato para você contratar aventureiros. Só que, como você sabe, a Henry acabou viajando lá para outro lugar, né, de qualquer maneira, o que foi cortado aí. Nós algumas cenas de que ela foi levada para prisão, para interrogatório lá nos portões e tal. Só que no início os Goblins foram deixados para trás para não serem mortos à vista. E a Henry, sendo uma viajante solitária, chamou a atenção de muitos soldados que estavam lá parados no portão, principalmente por conta do poderoso cavalo de guerra puxado ali, que era um cavalo que não era um cavalo normal, tá ligado? Era um cavalo do Ainz, tá ligado? Algo claramente fora das capacidades financeiras e de controle. E isso era suspeito para um viajante sozinho, que normalmente estaria nervoso durante toda a jornada. Os guardas e os seus parceiros ali suspeitavam que ela era, na verdade, um poderoso feiticeiro que estava disfarçado como uma garota de aldeia. Como aconteceu, Henry planejou entrar em Irantia lá sem atrair muita atenção, só que as coisas não saíram conforme planejado, e ela acabou sendo escoltada para uma casa de bloqueio lá, né, uma prisãozinha para um interrogatório, por um mago, inclusive, contratado na Guilda dos Magos para poder saber se ela era uma maga disfarçada. Tudo a partir desse ponto foi bastante semelhante, só que a questão aqui é que eles não mostraram que o Ainz acabou em Irantia também. Se você se lembra, o Ainz, como Momon, ele simplesmente atestou que Henry era permitido entrar nessa cidade. Só que o anime cortou a jornada do Ainz pra Irantia. Ele não mostrou pra gente que realmente não continha nenhum ponto significativo da trama, mas tinha um humor característico de Overlord, né? Padrão. O que, de qualquer forma, fazia valer a pena a gente saber. O Ainz, então, desejava um pouquinho continuar construindo a reputação do Momon e continuar adquirindo financiamento pra Nazarick a partir disso. Isso significa que ele foi muito forçado a realizar várias atividades regulares de aventureiro, várias missões de guilda, e a princípio, isso também era como uma ótima oportunidade para ele dar meio que uma pausa, né, na administração de Nazarick. Só que, depois de um certo tempo, ele passou a ver essas missões como nada mais do que um trabalho chato, que envolvia uma conclusão da missão o mais rápido possível, só para ele ganhar o dinheiro. O menor tempo possível seria melhor. Tipo, mano, você, sei lá, fazer uma entrega, tá ligado? Quanto mais rápido tu fizer uma entrega, mais rápido tu pega outra para fazer, e ele queria fazer isso. Então ele se teletransportou de volta para Nazarick por um tempo, antes de retornar para a guilda. Nessa instância específica aí, retornar para Nazarick estava definitivamente fora de questão. Só que na verdade ele estava desesperadamente tentando escapar dos seus deveres como senhor. Por quê? Você deve estar se perguntando aí, né, cara? Pô, o Ainz é o cara mais brabo de todos, porque ele quer simplesmente ficar na moleza ali. Cara, isso era porque Albedo decidiu praticamente importunar o Ainz. Ele não queria estar em qualquer lugar perto de Nazarick por alguns dias para não ficar enchendo o saco dele. E à medida que ele se aproximava dos portões de Irantia lá, ele olhava ao redor e meio que o coração dele começou a inchar, ficar cheio de emoção. Então ele achou que era um lugar bom. Ele sempre se perguntou por que as guildas de Yggdrasil capturavam e usavam as cidades como bases de guilda, simplesmente devido à dificuldade de defender isso daí. No entanto, agora ele estava sentindo como se ele entendesse isso. Talvez governar uma grande cidade possa ser algo divertido. Então a gente tem o Momon, Nabe e o Hansky, né, que era um hamster lá, esperando na fila para entrar na cidade. A fila parecia ser mais longa do que o acúmulo habitual de pessoas, só que o Ainz casualmente passou um tempo conversando com Hansuki sobre o seu treinamento com os mortos-vivos. E o Ainz queria experimentar para ver como que as pessoas aprenderam artes marciais através dos mortos-vivos. Eles eram seres incansáveis e podiam treinar tranquilamente sem parar. Nem o Hansuki nem os Cavaleiros da Morte, todos foram capazes de aprender com eles. Só que o Ainz normalmente continuava esperando na fila até chegar lá na frente. Claro, os aventureiros adamantitas geralmente seriam todos acenados através dos portões para todas as pessoas, para grandes trunfos, os caras eram diferenciados, né? Qualquer cidade ou reino, eles podiam entrar ali como se fosse uma cortesia, né? Só que dessa vez, esse tempo de espera estava muito grande e fez com que ele perdesse a paciência, então ele ganhou um pouco de curiosidade sobre o que estava causando o atraso, e aí, enquanto ele se dirigia lá para frente, ele viu um interrogatório de quem? A Henry, que tava lá. Só que aí ele chamou ela pelo nome. Um pequeno erro da parte dele, já que tecnicamente o Momon e a Henry nunca se conheceram antes nessa história. O Ainz começou a questionar, né, falar várias outras coisas, porque ele não tinha ideia do motivo da presença da Henry ali. E ela tava procurando o Ainz. E o Momon ficou tipo assim, caramba, ela tá me procurando. Só que ela reconheceu a voz dele. O
que levou a deduzir a identidade dele. E ele não queria que ela falasse mais do que o necessário, então meio que ele atestou a libertação da Henry com base no fato de que ele conhecia ela e tal, e a Henry então conseguiu entrar na cidade tranquila. A Nabi conseguiu descobrir por que ela estava lá, porque a Henry precisava visitar a casa dos aventureiros, né, da guilda de aventureiros lá. Então agora, para não chamar a atenção para si mesmo, enquanto deduzia alguns motivos da visita da Henry, ele usou alguns privilégios de aventureiro ali de classe adamantita, que permitiam a ele entrar na guilda dos aventureiros pela porta dos fundos, né, um lugar mais escondido. Provavelmente o Ainz não aproveitava esses privilégios para não manchar a sua reputação. Só que, cara, nesse caso aí, era importante de alguma forma que ele e a Henry não se encontrassem cara a cara. Aqui é onde a gente se depara com o mestre da guilda lá do Ainz, que recebe o Ainz com um grande sorriso e um grande abraço. Claramente ele ficou brincando com a simpatia, né, de se tornar um querido pro Ainz e tal, que nesse momento era praticamente uma celebridade local, como o Momon. Embora o Ainz geralmente ressentisse esse tipo de informalidade nas proximidades, não gostasse tanto disso, ele tentou o seu melhor para ser mais educado e não mostrar que ele estava revoltos. Só que na verdade o mestre da guilda era tão simpático que o Ainz começou a ter uma reflexão aí se esse cara era gay ou não. Eventualmente, o Ainz começou a perguntar sobre a Henry, e normalmente a Guilda dos Aventureiros tem um controle mais rigoroso sobre algumas informações que elas compartilham, né, para poder manter aquela questão de confidencialidade, evitar alguns conflitos, e o Ainz não era realmente alguém que quebraria essas regras. No entanto, sendo aventureiro adamantita, deixar a guilda um pouco mais disposta a dobrar as regras aí e falar tudo pra ele era especialidade. O Ainz então foi em frente e começou a falar de uma maneira mais humilde, mais educada, deixando espaço ali para que eles começassem a falar as coisas pra ele. Ele não podia só recuar depois da exibição de simpatia dele, então ele foi lá e buscou informações. Depois de um tempo ele meteu o pé, né, voltou para a recepcionista, que estava visivelmente agitada por conta de tudo que estava acontecendo, e se você se lembra no anime, a recepcionista não estava muito interessada no pedido, e ela perseguiu a Henry friamente por isso. Isso resultou em algumas taxas sendo trazidas à tona também, tanto quanto do mestre da guilda. Agora eles assumem que insultar um amigo próximo de um aventureiro adamantita, eles estavam preocupados que o Ainz ficasse ofendido por conta disso, né, porque a Henry era amiga dele, então a recepcionista estava fazendo as pazes e pedindo desculpas, enquanto o mestre da guilda tentava jogar ela embaixo do ônibus para melhorar a situação, tá ligado? Ai, um meme, nossa. Era ideal, mas porra, sai daqui. Só que essa foi uma tática padrão que o Ainz facilitou ali para poder conseguir mais informações, já que foi usada tantas vezes na vida passada dele como um chefe, por exemplo, repreendendo cruelmente um funcionário na frente de um cliente para poder ganhar um favor. Então, ele já se ligou. Isso não foi contado no anime também. O Ainz confortava a recepcionista e disse que não guardaria rancor dela. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, na sequência disso aí, tudo é muito parecido com o epílogo, né? Onde um monte de menores cenas foram encurtadas e cortadas. Só que primeiro, a gente precisa esclarecer uma paradinha. Eu tenho certeza que você foi capaz de pensar o seguinte, lá no anime, o Ainz organizou um ataque a Carne Village. Ou seja, ele ordenou que os servos restantes que ele tinha de Nagas, junto com os Trolls finais, né, e uma gosma zumbificada, armada com uma espada que era mágica e tal, fizessem esse ataque. Então ele diz para Lupus Regnia para defender a galera de lá, para poder testar sua capacidade de seguir as ordens corretamente. No entanto, o que eles não te contaram é que o Ainz imaginou a arma mágica ali, que ele deu a gosma, que seria útil nas mãos de alguém em Carne Village. Então ele se certificou de enviar isso para o papel de presente nas mãos de um Troll. Sim, então o Ainz casualmente configurou essa operação toda como se fosse uma operação falsa contra a Carne Village para testar sua capacidade de resistir a certos ataques. E ele também se certificou de que a Lupus Regnia fosse para lá e fosse capaz de seguir as ordens e entregar uma poderosa espada mágica dentro daquele lugar. E tinha também uma outra razão envolvendo Nefiri aí, né? E no caso, ele estava tentando convencer Nefiri de que deveria manter suas tarefas de criação das poções que o Ainz tinha pedido lá no início para poder conseguir replicar as poções que ele tinha lá em Yggdrasil. Essas tarefas eram uma tarefa secreta, mas isso não estava claro até depois da visita da Henry e Nefiri a Nazarick, que era um evento em si que aconteceu. Isso precisava ser discutido sobre Yuri Alpha, sendo uma das empregadas humanoides restantes, não atualmente ocupada. Então ela foi encarregada de acompanhar e escoltar a Henry, Nefiri e Nemo para Nazarick. E foi um choque para Nefiri quando a Yuri tirou um item mágico lá que permitia teletransporte instantâneo, algo que Nefiri nem sabia que existia até então, apontando o fato de que a Yuri não era uma conjuradora, mas ainda assim era capaz de usar um item mágico. Isso foi um feito ainda mais incrível, já que, pô, criar um item mágico, você precisava ter tanto do feitiço envolvido com uma magia de criação de item. Uma vez que esse item fosse ativado, um guarda-roupa gigante apareceu diante deles, e aí quando eles entraram, seus convidados estavam lá, já dentro de Nazarick, basicamente. E isso era até engraçado, porque pode ser uma referência às crônicas de Nárnia, porque pode acontecer. O Nefiri tentou relacionar esse feitiço de uma forma mais avançada, né, de um espaço de bolso, talvez, porque isso talvez pudesse
né, permitir que o Ainz ou outra pessoa deixasse um item lá e conseguisse pegar ele mais tarde, porque era como se fosse uma bolsa, né, dimensional. Só que ele não conseguia nem começar a especular como que uma pessoa conseguia teletransportar indivíduos a longas distâncias, que o teletransporte era um feitiço de 5º nível, e a distância dele era relativamente uma parada limitada pra galera desse mundo, não pra Nazarick. Quando o Nefiro então entrou nessa nova área aí com os outros, ele começou a ver um breve vislumbre aí de todas as pétalas de Sakura, Miko, Donzela do Santuário, tudo que se encontrava lá, tudo era uma referência de personagens secundários que foi completamente cortado do anime, tá? Pelo menos até então, que era o 7º membro das Irmãs Pleiades, Aurélio Ômega. Você já ouviu falar dela, porque eu já falei aqui no canal. Ela foi completamente cortada, mas é um personagem muito interessante também e muito forte. Inclusive é a que guarda o cajado principal de Nazarick. Também já falamos disso. Ela fica lá na área da Flor de Cerejeiro, do Santuário, né? Responsável por supervisionar os portões de teletransporte também. Mas mesmo nesse ponto, no material de original, eles não sabem muito, não falam muito sobre ela. Falam mais tarde, né? Só que ainda assim poderia ter aparecido melhor, né? Uma pequena coisa explicada no anime. De qualquer maneira, esses foram alguns dos principais cortes da 3ª temporada aqui. Claro que houve alguns outros pequenos cortes que dariam até mais contexto ou detalhes maiores, né? Só que eles não são tão essenciais assim para a história no geral. Por isso que eu não trouxe aqui, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e se gostaram, capricha no like. Eu vi que vocês gostaram muito do vídeo da semana passada e resolvi trazer esse aqui. Se gostarem, eu vou trazendo os próximos de tudo que foi cortado possível. A 3ª, 4ª temporada ainda tá aí, a gente traz episódios específicos pra gente falar muito mais de Overlord ainda assim, beleza? Tamo junto sempre, galera. Beijinho no coração, eu fico por aqui e aquele forte abraço. Até mais. Valeu!